Boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Meu nome é Mariângela Rios de Oliveira e eu sou professora titular de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense e atualmente professora visitante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores. Sou pesquisadora do CNPq e atuo também como cientista do nosso estado pela FAPERJ. Como ex-presidente da Abralim e membro atual do seu Conselho Deliberativo, é uma honra e um grande prazer coordenar os trabalhos dessa mesa. Agradeço à Abralim esse honroso convite. Quero dizer que a Abralim ao Vivo, Linguistas Online, é uma iniciativa da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, que conta com a colaboração do Comitê Internacional Permanente de Linguística, da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, da Sociedade Argentina de Estudos Linguísticos, da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, da Sociedade de Linguística Europeia, da Sociedade de Linguística da América, da Associação de Linguística de Great Britain, da Associação Internacional de Linguística Aplicada, da British Association for Applied Linguistics e da Sociedade Espanhola de Linguística. Eu e os demais membros, meus colegas que vão atuar aqui comigo nessa atividade, consideramos que o evento Abralim ao Vivo, Linguistas Online, se reveste de grande relevância acadêmica, congregando milhares de especialistas do Brasil e do exterior, em torno da divulgação de pesquisas linguísticas desenvolvidas em nível nacional e internacional no Brasil e no exterior também. O evento já podemos considerar como um marco acadêmico na área e se coloca agora na agenda das atividades de nossa associação de modo bastante efetivo. Por outro lado, também consideramos ainda que o evento Abralim ao Vivo tem um forte componente político, diante de um cenário nacional que ataca e desqualifica a todo momento a pesquisa, a ciência, notadamente a da área de humanas, e a universidade pública, gratuita e de qualidade. Esse conjunto de atividades que compõem o Abralim ao Vivo marca a presença da linguística no cenário nacional brasileiro, mostra a nossa cara e o nosso trabalho constante. Trata-se da resposta da linguística nacional aos ataques diários que recebemos e demonstra nossa força na ciência nacional e nossa capacidade de articulação num momento tão crítico quanto esse. Assim, em nome de todos os participantes dessa mesa, cumprimentamos a atual diretoria da Abralim, na pessoa dos professores Miguel de Oliveira, Raquel Freitag, Sandro Marengo, entre outros. E agradecemos também ao nosso colega do Conselho, professor Jair Barbosa, pela possibilidade de tradução em Libras desse evento. É importante a divulgação do evento em nossas redes sociais, como no Instagram e Facebook. Para informações atualizadas sobre o Abralim ao Vivo, Linguistas Online, visite o site alvivo.abralim.org. Convidamos a todos para participar dessa experiência coletiva. Agora, falando um pouco mais especificamente do nosso evento de hoje, da nossa mesa. Ela tem o título Funcionalismo no século XXI, Estado da Arte, Interfaces e Perspectivas. Nessa mesa, apresentamos e discutimos os principais pressupostos que marcam a pesquisa funcionalista de vertente norte-americana, ou seja, nós falamos de um lugar específico, de um ramo do funcionalismo onde há outras vertentes também atuantes. E mais especificamente ainda, nós falamos da linguística funcional centrada no uso, com foco na produção de uma comunidade também específica de pesquisadores, que fazem parte do grupo de estudos Discurso e Gramática. Então, os membros da mesa, todos nós aqui estaremos envolvidos nesse foco do funcionalismo, tá certo? Essa vertente se caracteriza pela incorporação da abordagem construcional da gramática à investigação dos mecanismos funcionais do uso da língua. Nessa mesa, tratamos do estado da arte na linguística funcional centrada no uso, dos objetos de pesquisa, dos resultados obtidos e de suas contribuições para os estudos linguísticos. Consideramos ainda os desafios teórico-metodológicos enfrentados
e os rumos da pesquisa nessa área de investigação. Para tanto, são convidados dessa mesa pesquisadores das 3 sedes nacionais do grupo, da UFRN, da UFRJ e da UF. O grupo foi fundado na década de 90 por Sebastião Votre na Faculdade de Letras da UFRJ. Sebastião, inclusive, esteve numa conferência domingo e já apresentou e já falou, inclusive, sobre o nosso grupo. Votre, na década de 90, traz ao Brasil as recentes pesquisas desenvolvidas na costa oeste dos Estados Unidos, por nomes como Sandra Thompson, Talmy Givon e Wallace Chaffee, entre outros. Essas pesquisas se voltam para a investigação de mecanismos funcionais dos usos linguísticos, incluída aí a gramaticalização, no que hoje nomeamos como a face clássica do funcionalismo. Na contemporaneidade, a essa versão clássica é incorporada a perspectiva construcional da gramática, de base cognitivista. E é sob esse viés teórico, a LFCU, que vamos aqui tratar. Agradecemos, em nome da Abralim, aos 3 colegas que aceitaram atuar conosco nessa atividade, e agora eu passo a apresentar os 3 rapidamente. Primeiro, a professora Maria Angélica Furtado da Cunha, que é doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 2 pós-doutorados na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e um na UF. É professora titular de Linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atual professora visitante da Universidade Federal da Paraíba. É líder do Grupo de Estudos Discurso e Gramática na UFRN e pesquisadora do CNPq. Seus temas de pesquisa incluem estrutura argumental, transitividade, negação, interface, linguística funcional e ensino de gramática. A professora Maria Maura Cesário é doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade de Edimburgo. É professora titular de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz, no momento, pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordenou o grupo de discursos Discurso e Gramática na UFRJ de 2009 a 2019 e é nossa atual coordenadora geral. Seus temas de pesquisa incluem construções oracionais adverbiais, ordenação de adverbiais temporais, mudanças construcionais e construcionalização sob a ótica da linguística funcional centrada no uso. O professor Ivo da Costa do Rosário, nosso terceiro convidado, é doutor em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor adjunto de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem na mesma instituição. Ele é coordenador do GT, Descrição do Português, da ANPOL, e líder do grupo de pesquisa Conectivos e Conexão de Orações, além de pertencer ao grupo de estudos Discurso e Gramática UF. É jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ e seus temas de pesquisa incluem construcionalização, mudanças construcionais, morfossintaxe, conexão de cláusulas e conectivos. Bem, agora passando rapidamente a explicar como será a dinâmica dos nossos trabalhos hoje. Essa mesa será constituída por 4 rodadas de pergunta. Então, a mesma pergunta será respondida por cada um dos 3 convidados. Após as respostas, então, nós abrimos para perguntas daqueles que nos assistem e, desde já, agradecemos a assistência de todos e a participação nessa atividade coletiva, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, que será respondida por todos os convidados, é: que objetos de pesquisa estão em investigação em sua sede? É importante sabermos o que linguistas funcionais centrados no uso trabalham, tá certo? Aí eu convido para dar a sua primeira resposta a professora Maria Angélica. Boa tarde. É um prazer muito grande dividir esta mesa com meus colegas e amigos do Discurso e Gramática e com vocês que nos assistem. Agradeço a Abralim pelo convite e pela oportunidade de falarmos sobre nossas pesquisas nesses tempos tão duros que estamos vivendo. Como a líder do grupo DG na UFRN, eu vou falar um pouquinho como está a constituição do grupo nessa sede. Então, esse grupo reúne professores e pesquisadores da UFRN e de mais 2 instituições,
a Federal de Juiz de Fora, com a professora Patrícia Lacerda, e a Federal do Mato Grosso do Sul, com a professora Thaisa Pérez. Os estudos que desenvolvemos buscam entender a gramática do PB, do português do Brasil, com base em fenômenos da língua e uso. Então, nós podemos dividir as pesquisas que são desenvolvidas em 3 grandes blocos, frisando que essas pesquisas envolvem alunos da graduação, na forma de iniciação científica, mestrandos e doutorandos. Então, o primeiro bloco é o domínio das construções complexas. O professor Edivaldo Bispo analisa a construção relativa restritiva em seus aspectos formais e funcionais, em instâncias como a situação em que o país se encontra é vergonhosa, uma varandinha onde tem as minhas plantas que eu gosto, meu marido tem um amigo que ele era esportista. No mesmo domínio, a professora Thaisa Pérez estuda orações complexas e conectores adverbiais, focalizando os processos que levam à emergência desses conectores do tipo, no caso que, na condição de que, dado que, visto que, sempre que, uma vez que. A professora Patrícia Lacerda pesquisa construções modalizadoras epistêmicas. Atualmente, investiga a convencionalização de construções constituídas por real e por real oficial, como em amei real e aconteceu real oficial. No âmbito da morfossintaxe, o professor Romerito Silva trabalha com a adjetivação em perspectiva construcional, focalizando padrões morfossintáticos dessa categoria. Investiga também construções de intensidade, distintas daquelas abonadas pela tradição gramatical, como custar os olhos da cara, defender com unhas e dentes e ter saúde de ferro, entre outras. Bom, e o último bloco focaliza a gramática da oração. Nesse bloco se encontra a professora Nédia Lucena, que estuda a construção transitiva, buscando aspectos cognitivos interacionais da relação forma-função e instâncias com diferentes tipos semânticos de verbos, como eu faço um molho, apaguei as luzes do carro e o medo aperta meu coração. Finalmente, as pesquisas que eu próprio desenvolvo, com construções de estrutura argumental que eu venho trabalhando já há algum tempo. Então, já investiguei a construção transitiva em instâncias como joguei a chave no lixo, a construção medial, a exemplo de o eixo do carro quebrou, e a construção de transitiva do tipo uma mulher me deu um cartão. Atualmente, estudo o percurso diacrônico dos verbos leves dar e fazer em arranjos triargumentais, como em ele me deu muito apoio e meu filho me faz muita falta. Esse é o panorama geral do DG UFRN. Obrigada. Mariana. Obrigada, Angélica. E eu agora vou passar a palavra à professora Maria Maura Cesário para responder a mesma questão. Que objetos de pesquisa estão em investigação em sua sede? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Abralim por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com meus colegas e agradecer também a Maria Ângela pelo convite. Bem, com relação aos objetos, né, de pesquisa da sede do Discurso e Gramática da UFRJ, eu posso dizer que são vários, porque o grupo é grande, contamos agora com 7 professores pesquisadores, sendo 6 professores vinculados a programas de pós-graduação, e ainda há recém-doutores, alunos de IC, mestrado, doutorado. Com relação aos pesquisadores, né, a nossa equipe é formada por mim, né, pela Karen Sampaio Alonso, Roberto de Freitas Júnior, Deise Moraes Pinto, Priscila Mouta Marques, que são professores do programa de pós-graduação em Linguística. Professora Márcia Machado Vieira, que é do programa de Letras Vernáculas e pertence também ao projeto Predicar. E Érica Ilote de Sá, que é da UERJ de São Gonçalo. Bem, falar um pouquinho de modo geral, né? Então, de um modo geral, todos nós estamos trabalhando com uma abordagem que junta os conhecimentos da linguística funcionalista norte-americana com abordagens construcionistas. Há pesquisas que também levam em consideração as contribuições da sociolinguística variacionista. Há estudos que enfatizam mais os usos de construções linguísticas numa data sincronia
e outros que buscam compreender a formação de construções na história do português. Como são vários objetos, eu vou destacar 3, tá? São objetos com os quais eu lido mais direto ou indiretamente. Um objeto é o estudo de construções com verbo mais adjetivos adverbiais para identificar os fatores estruturais, cognitivos e pragmáticos discursivos envolvidos em seu uso, assim como a produtividade dessa construção no português, como, por exemplo, falar rápido, brigar feio, a cerveja que desce redondo. E um outro objetivo é depreender o esquema que interliga esta construção a outras construções adverbiais, como verbo, advérbio e mente. Do tipo, rapidamente, falar rápido, falar rapidamente, procurando verificar as similaridades e as restrições por elas apresentadas. Então, esse é um objeto estudado pela professora Priscila Mouta Marques, e eu lidei com esse objeto também, junto com ela, porque nós orientamos uma aluna de doutorado, a Júlia Lange, que trabalhou exatamente com essa comparação das construções verbo-adjetivos adverbiais e verbo-advérbio em mente. Um outro objeto é o estudo de construções com papel de focalização, com ênfase no estudo da construção X-verbo-sujeito, no português e no inglês como segunda língua. Esse é um objeto trabalhado pelo professor Roberto de Freitas Júnior. Ele retoma o estudo da construção X-verbo-sujeito, agora com os pressupostos teórico-metodológicos da abordagem construcionista. Um terceiro objeto que eu destaco, que é parte do meu projeto de pesquisa de pós-doutorado, é o estudo de construções formadas por orações adverbiais iniciadas por conectivos do tipo XQ. Então, no momento, estou interessada nos fatores discursivo-pragmáticos que motivam os usos de conectivos sinônimos, considerados sinônimos, como sempre que, toda vez que, no grupo dos conectivos adverbiais temporais, e também, mesmo que, ainda que, no grupo dos conectivos concessivos. Fatores clássicos como informatividade e integração de orações são retomados e alinhados a essa visão construcional de gramática. Então, esses são os que eu destaco. Então, obrigada, Maura. E agora nós vamos passar a palavra ao professor Ivo da Costa do Rosário com a mesma pergunta: que objetos de pesquisa estão em investigação em sua sede? Pode falar, Ivo. Olá, uma boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer muito o convite. Alô? Estão me ouvindo? Ok. Primeiro, quero agradecer muito o convite para estar aqui nessa mesa redonda, falando com a Maura, com a Angélica e Mariângela, profissionais tão competentes que eu admiro tanto. Parabenizar a Abralim também. Eu quero agradecer de verdade. Bem, quanto aos objetos, eu posso primeiro começar falando da constituição do nosso DIG na UF. Na Universidade Federal Fluminense, atualmente, nós temos 4 docentes pertencentes ao nosso grupo DIG, 4 docentes com vinculação à pós-graduação, 3 docentes da própria UF e 1 docente da UERJ. Então, o nosso grupo está vinculado a 2 programas de pós-graduação, ao programa de pós-graduação da própria UF, o Pós-Ling, e o programa PPLIN na UERJ, onde está o professor Marcos e onde a professora Mariângela também é professora visitante. Bem, como somos 4 docentes, nós temos 4 grandes projetos. Um primeiro projeto é ligado aos afixoides de base espacial, que visa estudar o papel dos pronomes locativos, e aí esse projeto é tocado pela professora Mariângela, trabalhando a questão da neoanálise, da analogização. Então, alguns exemplos que ilustram esse trabalho feito por ela e pelos orientandos seria algo do tipo sei lá, calma lá, esse tipo de formação na língua portuguesa que passa por processos contínuos de abstratização. Um segundo projeto é do professor Monclar Guimarães Lopes, que trabalha as relações coesivas e semânticas de construções conectoras, formadas por prep e isso, preposição, mais a palavra isso. Então, temos, por exemplo, o por isso, para isso, com isso.
E esse projeto do professor Monclar está muito associado também à linguística textual. Um terceiro projeto do professor Marcos Luiz Widerman, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, trabalha com a formação e a organização de enunciados relacionais. E nesse projeto é muito comum os estudos ligados à fluidez categorial, gradualidade e outros conceitos conexos. E o quarto projeto é o meu próprio, que trata dos conectivos e da conexão de orações, com ênfase naqueles conectivos e processos não canônicos. Então, junto com meus orientandos, nós costumamos investigar a correlação oracional e não oracional, a justaposição e também alguns conectivos que não são comumente tratados pela gramática do português, pelas gramáticas normativas, como longe de, veiculando a ideia de exclusão, além de, com valor aditivo, em vez de, ao invés de, com valor substitutivo. Então, esse é um panorama muito geral dos trabalhos que temos feito na UF, dos professores, e, naturalmente, os nossos orientandos se vinculam aos nossos trabalhos. Então, de um modo geral, eu posso dizer que o DIG UF trabalha com a gramática da língua portuguesa, nós temos um foco maior na gramática, tentando associar toda a contribuição funcionalista clássica a essa abordagem construcional, tanto em trabalhos sincrônicos quanto diacrônicos. Muito obrigada, Ivo. Terminamos, então, a nossa primeira rodada de perguntas e eu passo agora para a nossa segunda pergunta, que é a seguinte: que contribuições as pesquisas desenvolvidas em sua sede do DIG têm trazido para as investigações na área do funcionalismo e dos modelos baseados no uso? Então, primeiro nós fizemos um apanhado, não é? Uma exposição dos objetos, e agora vamos falar de uma questão mais teórica mesmo, contribuições teóricas. E eu vou começar essa rodada de perguntas com a professora Maria Maura, pode agora responder, Maura. Bom, penso que são diversas as contribuições que o Grupo Discurso e Gramática da UFRJ dá para a área dos modelos baseados no uso. Eu gostaria de informar, né, que o Grupo Discurso e Gramática da UFRJ faz parte de um laboratório do Programa de Pós-Graduação em Linguística, né, dessa instituição. E, como está vinculado a um programa de linguística, temos interesse em contribuir não só para o estudo de línguas em particular, mas também para a compreensão de como a linguagem funciona, de como processos cognitivos de domínio geral, tais como categorização e analogia, atuam nos usos de construções, da formação de novas construções e da mudança linguística como um todo. As publicações do grupo, os cursos que nossos pesquisadores dão na pós-graduação, na graduação e na extensão, contribuem para fortalecer a área e para incitar novas pesquisas. Agora eu vou falar de contribuições mais específicas, né? Ao meu ver, temos avançado muito na pesquisa sobre a formação de construções linguísticas na história do português a partir do modelo de construcionalização e mudança construcional, né? Modelo com base em Trowbridge-Trousdale 2013. Então, por exemplo, o estudo da formação da construção agente na história do português, que foi uma pesquisa feita pela Bruna Soares, né? Foi uma aluna que eu orientei no doutorado. A Bruna retomou trabalhos importantes, como os trabalhos de gramaticalização desenvolvidos pela professora Célia Lopes, e deu uma contribuição já nessa visão, né, construcional. Um outro exemplo é a pesquisa da Caroline Fumot, que é orientada pela professora Cari Alonso, né, sobre a formação do quantificador um monte de na história do português, a partir da construção binominal N1 de N2. Então, algo como eu te desejo um monte de felicidade, né? De onde vem esse um monte de felicidade com uma função quantificadora, esse um monte de X? Então, ela percorreu a história da língua, vendo desde usos com um monte de algum lugar, né, com uma função especificadora, até essa função quantificadora. Um outro grupo, né, de trabalhos, né, que dão contribuição é o aprofundamento do estudo da relação entre processos cognitivos de domínio geral
estrutura linguística ou mudança linguística. Como exemplo, eu falo da pesquisa da Júlia Campos, no mestrado, né, sobre a relação entre analogia e formação da construção verbo, advérbio e mente, na história também do português, e ela já observa no latim, né, a construção que deu origem a essa forma, né? No latim não tinha advérbio e mente, mas ela foi ver a construção verbo mais um adjetivo, né? Mais o substantivo mente. Um outro grupo é a discussão sobre variação linguística e contextos restritivos, como a pesquisa também da Júlia, mas agora no doutorado, né, sobre esses usos de verbo adjetivo adverbializado e verbo adjetivo em mente. Então, Júlia coletou dados com adjetivos adverbiais, como alto, rápido, forte, e viu os verbos mais frequentes que se combinavam com tais adjetivos. Viu também os contextos em que ocorrem os mesmos verbos e advérbios em mente com a mesma base adjetival, né? Comparando, por exemplo, forte, fortemente, alto, altamente. Um outro grupo, né? Uma outra contribuição que eu vejo ali no nosso grupo é a aplicação da linguística funcional centrada no uso ao estudo de aquisição de segunda língua, como as pesquisas orientadas pelo professor Roberto de Freitas Júnior, com o inglês como segunda língua e também o português como segunda língua. No caso do português, ele está trabalhando com o português como segunda língua de usuários de Libras. Inclusive, acaba de sair um e-book, né, dele e de outros autores também, Lia Brandt, o aluno João Paulo, em que há vários capítulos sobre a aquisição de L2 de português para usuários de Libras. E, por fim, né, eu acho que ainda uma contribuição tímida, eu acho que temos muito ainda o que fazer nessa área, mas já há também contribuições de aplicação da linguística funcional centrada no uso ao ensino de língua materna. E aqui eu cito uma pesquisa que eu orientei com a professora Leonor Werneck, que é professora de outro grupo, né, do programa de letras vernáculas, sobre adjetivos... Tá. Pensei que tivesse caído. Sobre advérbios modalizadores e a pesquisa sobre SN que servem como rótulos. Então, o Denis analisou, né, esses fenômenos e fez uma aplicação para o ensino fundamental e médio. Tá bom, Maura, obrigada. E agora a mesma pergunta acerca das contribuições da pesquisa para o conjunto, né, de investigações do funcionalismo, modelos baseados no uso. Eu convido o professor Ivo do Rosário para responder. Bem, as nossas contribuições, elas se baseiam fortemente na tentativa de nós conhecermos melhor a gramática do português na perspectiva construcional. Desde que houve esse aporte teórico da gramática de construções, nós temos tentado reinterpretar vários fenômenos linguísticos, até então dentro daquele enquadre do funcionalismo clássico, agora nessa abordagem construcional, porque a gente entende que é um modelo válido e útil para as nossas pesquisas. Então, gostaria de enfatizar que uma primeira grande contribuição, a meu ver, seria essa reinterpretação dos fenômenos. Nós temos buscado continuamente aquelas categorias analíticas do funcionalismo com que trabalhávamos, e nós temos feito um esforço muito grande por meio dos nossos estudos, pesquisas, trabalhos, artigos, capítulos de livro, etc., para tentarmos ver qual é a aplicabilidade daqueles conceitos, como eles devem ser vistos agora, para que haja uma coerência teórica. Um outro ponto que nós sempre trabalhamos no funcionalismo clássico era a gramaticalização. Falar em funcionalismo é praticamente falar em gramaticalização, e agora nós temos trabalhado com o paradigma da construcionalização e das mudanças construcionais. Isso também nos apresenta alguns desafios, e nós temos feito também essa reflexão em torno desse novo paradigma, e também já fizemos um primeiro ensaio em torno do conceito de construcionalidade como uma contribuição da UF. O nosso raciocínio é de que, assim como a gramaticalização nasceu inicialmente numa perspectiva diacrônica, essencialmente trabalhava com fenômenos diacrônicos, e logo depois a gramaticalização passou a tratar de fatos sincrônicos, chegando a ser chamada de gramaticalidade,
também acreditamos que a constitucionalização, com todos os seus pressupostos, possa ser adaptada a uma visão sincrônica, mas esse é um trabalho bem inicial ainda que eu tenho feito com o professor Monclar Lopes. Uma outra contribuição do DIG-UF é a aplicação da abordagem constitucional ao nível do conector e da oração complexa, que isso também para a gente é um desafio, porque toda a literatura constitucional está muito ligada a padrões de estrutura argumental, e nós temos aí trabalhado no sentido de tentar aplicar esse instrumental a outras instâncias. A própria teoria garante, né, que tudo na língua é construção, é um inventário de construções, desde partículas da morfologia até instâncias muito altas, mas, na verdade, nós não temos tantos trabalhos em determinadas esferas da gramática, em determinados estratos. Outra contribuição importante são os refinamentos conceituais. Nós trabalhamos muito com os micropassos da mudança na abordagem contextual de Diebold e Heine. Então, eles falam lá em contexto atípico, crítico, isolado, e mais recentemente Diebold fala em contexto paradigmático. E nós temos uma tese de doutorado orientada pela professora Maria Ângela, da Flávia Saboia, que faz um refinamento desses micropassos, tratando aí de nanopassos, o que seria um trabalho ainda mais refinado e mais profundo desses micropassos da mudança. Também temos feito alguns ensaios no sentido de associar a abordagem sistêmico-funcional de Halliday à LFCU, porque nós entendemos que Halliday tem uma enorme contribuição no campo das orações complexas, uma abordagem muito boa, e nós temos percebido que talvez seja possível esse casamento teórico, digamos assim. Então, no funcionalismo clássico, nós já trabalhávamos com forma e com cognição. Isso sempre foi uma preocupação nossa. Mas a gente acredita que agora, nessa nova fase, esses elementos são redimensionados, ganham uma força maior. Então, o funcionalismo ganha com a abordagem constitucional, principalmente trabalhando nessa forma, que fica mais equilibrada junto com a função, com o significado, e também com a questão cognitiva. Da mesma forma, acreditamos que também temos contribuições a dar à própria abordagem constitucional, por conta de toda a nossa tradição funcionalista, dos conceitos com que nós trabalhamos, que continuam sendo operacionalizados, e também questões semântico-pragmáticas, que sempre foram muito caras para todos nós, então nós continuamos trabalhando com esses pontos. E, para concluir essa minha resposta, um grande desafio também que temos prestado muita atenção é a questão do contexto. Pressão de informatividade, iconicidade, relações metafóricas, metonímicas, tudo isso é muito importante, e isso está no dado. Então, esse é um ponto do qual a gente nunca se esquece. A gente pode trabalhar com grande quantidade de dados, com várias ferramentas modernas, mas precisamos olhar sempre o contexto e o dado em seu locus de uso. Obrigada, Ivo. E essa mesma pergunta será respondida agora pela professora Maria Angélica. Eu vou pedir aos colegas participantes da mesa, na medida do possível, se a gente puder falar mais pausadamente, para os tradutores de Libras poderem acompanhar e fazer a tradução num tempo real, tá bom? Vamos lá, então, Angélica, agora você pode responder a pergunta. Tá certo, Maria Ângela. Eu vou me referir a contribuições de um modo geral, sem detalhar muito os trabalhos e as pesquisas que nós desenvolvemos. Vou falar de um modo geral quais são as contribuições que eu poderia apontar que foram resultado de pesquisas do DG-UFRN. E a primeira coisa que eu posso dizer é a produção de conhecimento nessa área de pesquisa, né? Ao longo dos anos em que a gente vem aplicando a teoria funcionalista na análise de dados da língua em uso, isso tem nos levado ao refinamento de princípios e categorias fundantes, né, da linguística funcional norte-americana. E, ao aplicar reiteradamente esses princípios e essas categorias aos nossos fenômenos específicos, isso acaba nos levando a um tratamento, acabou nos levando a um tratamento gradiente de princípios como marcação, iconicidade, categorias como figura, fundo, transitividade, que eram trabalhadas dicotomicamente, né, como paropositivos, e agora são tratadas de forma escalar, né, como categorias que formam contínuos. Uma outra contribuição nessa área da produção do conhecimento seria a ampliação do escopo de análise dos dados.
Então, a gramaticalização, o professor Ivo já se referiu, a gramaticalização muito vinculada ao funcionalismo clássico, né? A gramaticalização se centrava no item, era o item que se gramaticalizava. Com essa abordagem mais recente da LFCU, a gente não olha só o item, mas todo o entorno. Então, a gente olha a oração em que o item está e o contexto maior em que aquela oração foi enunciada ou foi produzida, né? Então, a gente pode dizer que a gente passou para uma análise mais holística que integra, né, vários elementos e não apenas o elemento isolado que a gente está focalizando. Uma contribuição que a gente vem fazendo já há algum tempo, né, é essa interface com o ensino de português, com base nos resultados de nossas pesquisas. E isso já gerou algumas publicações, né? Então, a gente tem um livro sobre funcionalismo e ensino de gramática, publicado em 2007, né? Textos em periódicos. Né? Então, agora, é claro que a gente não trabalha com a sala de aula, exatamente. A gente trabalha com a formação do professor que vai para a sala de aula, no ensino fundamental e médio, mais ou menos nos moldes do que o professor Roberto Camacho disse aqui na sua conferência. Né? Então, nós, os pesquisadores do grupo, não trabalhamos diretamente com a sala de aula, mas nossos orientandos, sim. E alguns deles já fizeram experimentos, aplicação de resultados de pesquisa em salas de aula do nível fundamental e do nível médio. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição do DG, o FRN. Né? Fora isso, a gente pode falar na formação de recursos humanos para a pesquisa e para o ensino, que se traduz no volume de orientações de iniciação científica, de mestres e de doutores. Muitos dos nossos doutorandos fizeram concurso para as universidades, para instituições de ensino superior, e foram aprovados. Então, a gente está contribuindo não só para a pesquisa, mas também para provimento de cargos dentro do ensino superior. Bom, o que mais? A gente dá visibilidade à área e à linha de pesquisa com esses trabalhos, né? E também com a promoção de eventos. Então, nós temos no DG seminários de pesquisa, né? Já estamos na 4ª ou 5ª edição, não me lembro bem. E temos também o seminário anual do grupo, em que divulgamos os resultados de nossas pesquisas particulares, refletimos sobre questões teóricas e discutimos encaminhamentos futuros para o grupo como um todo, congregando as 3 sedes. E, para finalizar, eu devo falar sobre a produção de material de referência em língua portuguesa, que eu acho uma grande contribuição, porque, como nós viemos da linguística funcional norte-americana, né, o referencial teórico praticamente todo em inglês. Então, e a gente, ao fazer a aplicação da linguística funcional a fenômenos do português, de alguma maneira, viabiliza o acesso a esse modelo teórico para os alunos da graduação e para todos aqueles que não dominam inglês. Também temos trabalhado na tradução de alguns poucos livros fundamentais sobre linguística funcional e gramática de construções, a exemplo do livro seminal de Givon, 1979, da Bybee, de 2010, e agora, recentemente, concluímos a tradução de Troward e Trousdale, 2013, que ainda não saiu, não foi publicado por causa dessa pandemia, todo esse caos que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que isso é importante, a produção de material é muito importante, até porque a gente constatou que muitas bibliografias de seleção de programa de pós-graduação usam esse material, né? Como gramaticalização no português do Brasil, ou linguística funcional, teoria e prática. Então, eu acho que essas são as contribuições do DG, né? O FRN. Obrigada, Angélica. E agora, então, são 4 perguntas, nós vamos passar para a terceira. As 2 primeiras era um pouco no sentido de nós mostrarmos o que temos feito e os resultados de pesquisa. Agora, nós mudamos um pouco o eixo, porque o que se quer saber são os desafios. Como toda área de pesquisa, há problemas, há questões a serem enfrentadas, não é tudo um mar de rosas, ainda bem, não é? Então, a pergunta dirigida aos 3 colegas é:
que desafios teórico-metodológicos estão sendo enfrentados na pesquisa desse âmbito na sua sede. E para começar a responder, então, convido o professor Ivo do Rosário, tá? Para iniciar essa peça. Obrigado pela pergunta, Mariângela. Vou falar mais devagar também, já estão pedindo. Bem, eu gostaria de frisar, em primeiro lugar, a nossa identidade, né? Esse é um desafio teórico-metodológico. A partir do momento em que nós absorvemos contribuições de outras áreas, é importante um esforço para mantermos bem delineada a nossa identidade. Então, antes de tudo, nós somos funcionalistas, herdeiros dessa tradição clássica, lá de Thompson, Givon, Hopper, Heine, Trogot, etc. Agora, somos funcionalistas abertos às inovações, a essa abordagem constitucional que tanto ganho tem trazido às nossas pesquisas. Falar de desafio, de certa forma, eu vou acabar retomando um pouco das contribuições, porque eu acredito que a cada contribuição que a gente oferece vem junto um desafio, né? E vice-versa. A partir desse casamento teórico, Mariângela e eu, num texto de 2016, nós usamos essa metáfora para falar um pouco dessa aproximação do funcionalismo com a gramática de construções, a linguística cognitiva. Nós temos chamado de abordagem construcional da gramática, esse modo como a gente tem olhado para a gramática do português, justamente aproveitando pressupostos funcionalistas e construcionistas. Então, eu diria que o grande desafio que nós temos é associar a abordagem construcional à configuração gramatical do português. Algo que eu tenho sempre falado, falo com meus orientandos, com os grupos, toda essa teorização é feita em língua inglesa, especialmente em inglês. E o inglês tem uma configuração morfossintática distinta da nossa. Então, na hora em que a gente aproveita esse referencial para aplicar aos dados da língua portuguesa, naturalmente surgem algumas dificuldades. E isso é bom, né? Isso não é ruim, porque é aí que a gente pode dar as nossas contribuições. Então, esse diria que é um desafio, né? Então, as questões de pesquisa acabam sendo muito diversas. Outro desafio é o tratamento da variação, diante do princípio da não sinonímia, proposto por Goldberg em 95, até retomando um pouco o que eu acabei de falar, que a nossa língua tem uma morfologia rica, isso acaba nos gerando alguns problemas teóricos na hora dessa questão da variação. Como tratar a variação no campo da abordagem constitucional? Nós temos algumas propostas, desde o clássico conceito de camadas, proposto por Heine, lá no funcionalismo clássico, passando por relações degenerativas, como proposto por Van de Velde, ou formas em competição, conforme a gente também tem usado, ou aloconstruções, como diz Perec, né, em Visita ao Brasil, o nosso grupo, e Capelli e outros autores. Então, a variação é um ponto que ainda merece um tratamento um pouco mais aprofundado. Também são desafios a própria questão metodológica, né? A metodologia funcionalista é algo que precisa ser repensado agora nessa nova abordagem, nessa nova vertente teórica, porque nós temos aí o advento dessas ferramentas que são muito poderosas, trabalham com muitos dados, né? Com milhares, até milhões de dados, mas, como eu disse anteriormente, para nós funcionalistas, o contexto de uso é muito importante. O locus onde o dado é flagrado. E essas ferramentas, naturalmente, não são capazes de flagrar alguns pontos que para nós são muito importantes. Sempre foram e vão continuar sendo. Então, a abordagem quantitativa também sempre foi utilizada no funcionalismo. Mas é claro que agora a gente consegue trabalhar com um banco de dados muito maiores. Então, a gente precisa rever. O programa R, por exemplo, e tantas outras ferramentas são ganhos extraordinários. Mas a gente não pode perder de vista, conforme eu já disse, o dado, que muitas vezes é naqueles dados raros, pouco frequentes, é ali que acontece a polissemia, os gatilhos de mudança, e isso para a gente é muito importante. E resguardar sempre o dado na nossa pesquisa, com seu contexto, iconicidade, pressão de informatividade, metáfora, inferência sugerida. Então, tudo isso é muito importante e precisa ser repensado agora, né? Esse é um desafio,
nessa abordagem teórica nova que, pelo menos inicialmente, não trabalha com esses conceitos. Somos nós que trabalhamos, né, já há algum tempo. E também a própria pesquisa da fala, porque na abordagem constitucional é muito comum vermos trabalhos ligados à língua escrita. Precisamos aí também mergulhar nessa questão da fala, e mais recentemente tem sido falado até nessa questão dialetal, como tratar isso dentro de uma abordagem constitucional. Então, esses são apenas alguns dos desafios que nós temos, que são muitos. Obrigada, Ivo. E para falar dos seus problemas também, nós vamos chamar agora aqui a professora Maria Angélica para relatar aí as questões na perspectiva da UFRN. Bom, desafios não faltam, né? E é bom que não falte, senão a gente estava desempregado, né? Eu acho que os desafios surgem muito em função dos nossos objetos de pesquisa, como o próprio Ivo já apontou na sua fala, né? Então, é na análise dos fenômenos que focalizamos em nossas pesquisas que nos deparamos com questões que ainda não foram contempladas pela teoria e para as quais precisamos elaborar respostas que estejam embasadas nessa teoria. Então, os desafios surgem muito também em função dessa articulação entre a linguística funcional clássica e a abordagem construcional da gramática, né? Nisso que a gente tem rotulado de linguística funcional centrada no uso. Então, a partir dessa articulação, nós estamos enfrentando cada vez desafios maiores, porque, como o Ivo já disse também, não é o mesmo procedimento de análise e também não são as mesmas categorias, né? Não há essa correlação tão estreita entre uma teoria e outra. Então, a questão da cognição, né? Na linguística funcional, desde Givon, 1979, né, que é um livro seminal, a cognição tem um papel fundamental na emergência da gramática e no uso da língua. Atualmente, descrevemos e interpretamos propriedades da estrutura linguística por meio da atuação de processos cognitivos de domínio geral, que operam também em outros domínios, como a percepção visual, as habilidades musicais, raciocínio matemático, por aí, né? Então, a questão que nos desafia agora com relação à cognição é como lidar, avaliar, mensurar a atuação desses processos na língua em uso. São coisas que a gente vem atacando, né? Desafios que a gente vem enfrentando a partir das nossas pesquisas, na medida que nos defrontamos com esses princípios cognitivos que a gente não tem, muitas vezes, como captar, né, em termos de dados, de fenômenos exatamente. Então, esse é um grande desafio, trabalhar com os princípios cognitivos e mostrar como eles se articulam, né, no uso da língua e na emergência da própria gramática. Um outro desafio, e esse é um desafio que tem me incomodado um pouco, ou tem incomodado não só a mim, mas os pesquisadores do DG que eu lidero, é a questão da compatibilização entre as teorias, né? E aqui eu me refiro à linguística funcional e à gramática de construções, e a demarcação de fronteiras e limites. Na medida em que a gente cruza duas teorias, tenta compatibilizar essas teorias, são necessários ajustes para a preservação da nossa identidade funcionalista. Então, para que a gente faça uma abordagem, ou utilize uma abordagem construcional da gramática, e, ao mesmo tempo, continue sendo funcionalista e se reconhecendo como funcionalista, é necessário que nós adotemos uma postura crítico-reflexiva ao incorporar conceitos de uma teoria para outra. Ou seja, o pesquisador deve estar atento, né, até onde ele pode ir nesse cruzamento de teorias. Por quê? Corre-se o risco de adotar conceitos e ou categorias de análise não plenamente compatíveis, o que acarretaria em descaracterização e comprometimento da coerência teórica da própria pesquisa. Eu vou dar um exemplo. O Ivo já falou alguma coisa, mas eu vou retomar, né? Como nós somos um grupo integrado, então a gente vai percorrendo as mesmas arestas, né? Vai se defrontando com os mesmos problemas. Então, um exemplo que eu dou é um exemplo também que foi mencionado pelo professor Votri na sua conferência.
como conjugar o princípio de iconicidade, tão caro aos funcionalistas, princípio que prevê uma relação motivada entre forma e significado, ou entre forma e função, com a definição de construção, a definição clássica de construção pelos constitucionalistas, como um pareamento simbólico, entendido como arbitrário entre forma e significado ou função. Então, parece que a gente está tratando, né, de princípios que não são convergentes. A iconicidade de um lado e a arbitrariedade do outro. Como é que a gente faz para conjugar essa visão de construção, essa definição de construção como um pareamento simbólico e o princípio de iconicidade? Nós já temos produzido algum material a respeito dessa questão. O outro ponto, que é um desafio, e Ivo também já se referiu a isso, é o aperfeiçoamento dos procedimentos metodológicos, para tratamento dos dados, tendo em vista a disponibilização de corpora eletrônicos bastante extensos. Então, nós sempre trabalhamos com corpora, né? Especialmente corpora de língua falada, e agora nós temos esse desafio de trabalhar com um número muito grande de dados, né? Qual seria o melhor procedimento para analisar esses dados sem perder de vista todo o entorno, né? Todo o contexto que os motiva, né? Então, esse é um grande desafio. Eu acho que nós estamos caminhando, né? Claro, não temos respostas ainda prontas, acabadas para esses desafios, mas nós estamos, à medida que eles vão surgindo, a gente vai tentando se adaptar e ver qual seria a melhor forma de superar esses obstáculos. Maria Ângela, acho que é isso. Obrigada, Angélica. E a mesma pergunta acerca dos desafios teórico-metodológicos na nossa área de investigação é feita agora a professora Maria Maura para falar do DG UFRJ. Bem, meus colegas já apresentaram vários desafios e que são desafios do grupo todo, né? Do DG como um todo. Então, vou destacar alguns, talvez eu repita alguma coisa, né? Eu acho que, nesse momento, o grupo vem discutindo bastante o refinamento de conceitos importantes dentro da linguística funcional centrada no uso, e há vários desafios com relação a essa necessidade de revisão e de refinamento. Uma questão é o próprio conceito de construção, né? Goldberg apresenta a construção como a unidade, né, da gramática. Então, a gramática é um conjunto de construções em rede. Mas qual é o limite dessa construção? Então, cada grupo, não aqui no Brasil, né, como um todo, discute isso, né? Qual é o limite? É o morfema? É a palavra? É uma combinação de mais de um lexema, né? 2 ou mais lexemas juntos? Tem que ter um slot? Não tem que ter um slot? Então, isso é uma questão que estamos vendo. Outra questão é o conceito de construcionalização. No livro de Trogus e Trousdale, eles apresentam construcionalização como processo pelo qual se formam novas construções quando há mudança nos dois planos, né, na forma e no conteúdo. E eles fazem uma distinção entre construcionalização gramatical e lexical. Ainda trabalham construcionalização como um fenômeno apenas, não é mais como, né, trabalhávamos no passado, gramaticalização como um processo, lexicalização como outro processo. Não. Eles juntam, né, em construcionalização, e construcionalização abarca outros fenômenos que não eram abarcados, né, em gramaticalização e lexicalização. Mas eles fazem a diferença, né, de construcionalização gramatical e lexical. Quer dizer, se a gente vê gramática como um conjunto de construções, construções gramaticais, né, tudo seria construção, será que é necessário mesmo fazer essa distinção em construcionalização gramatical e lexical? Então, esse é um ponto. Outro ponto é quando é que uma construção é uma nova construção. Ela deixa um nó e passa para outro nó na rede, né?
quando é que ela é uma nova construção ou uma instanciação de uma construção mais abstrata. Então, estamos trabalhando nisso, né? Tudo isso é um desafio para a gente. Um outro grupo de desafios é a necessidade de parcerias com outras áreas. Então, eu vejo que há necessidade de parceria, por exemplo, com a psicolinguística. E o Márcio Leitão, né, da fala do Sebastião do domingo, fez um comentário a respeito disso. O Sebastião falou que essa parceria é bem-vinda, né? E eu acho que sim, já há professores trabalhando, né, nessa parceria, mas tudo isso ainda é um desafio para a gente. Então, Ivo e a Angélica já pontuaram, né, a necessidade de medirmos certos conceitos, por exemplo, o parâmetro composicionalidade, né? É um parâmetro contínuo. Uma construção pode ser mais ou menos composicional, mas pode ser mais ou menos composicional para uma geração, se a gente comparar gerações diferentes, né? Uma construção pode ser mais composicional para um grupo de falantes, menos para outro, dependendo do dialeto, dependendo da região. Como medir essa composicionalidade? Tá? Então, um ponto. Um outro desafio são as novas metodologias, né? Os colegas já falaram. O grupo começa agora a trabalhar com métodos para análise da força colustrucional, que, em linhas gerais, né, esses métodos medem a produtividade das construções em um corpus e a força de atração de determinados plexemas para um slot. Então, isso ainda está no início, já há pesquisadores como a Karen Sampaio, Márcia Machado, Priscila Mouta Matos, que já estão orientando trabalhos com essa metodologia. Como eu falei, está tudo no início. E um outro desafio que eu aponto, né, é compreender melhor a relação entre rede social e constructicons, né, que esse conjunto, né, o constructicon é o conjunto de construções em rede. Então, compreender melhor a relação entre rede social e constructicons de grupos sociais, ou mesmo entre rede social e gramática do indivíduo. Penso que, nesse ponto, quem trabalha mais com a sociolinguística, como a Márcia Machado, né, poderá avançar melhor. Então, esses são os desafios, né, que eu aponto, somando, né, todos esses que os colegas mostraram. Obrigada, Maura. E para nós agora encerrarmos essa primeira etapa, que eu considero que são essas perguntas que nós formulamos para nós mesmos, né? A última questão que eu vou propor aos colegas é agora sobre os rumos, a perspectiva da pesquisa nessa área, tá certo? E aí eu vou, para responder essa pergunta, convidar primeiro a professora Maria Angélica. Obrigada, Maria Ângela. Bom, claro que a gente não tem, né, uma bola de cristal linguística, seria muito bom se a gente tivesse, mas eu posso antever alguns rumos, né, a partir do que os pesquisadores do meu grupo estão investigando. Então, eu acho que um rumo é prosseguir no tratamento da variação e da mudança linguística, agora sob o viés construcional, né? Ivo já colocou isso como um desafio, como é que a gente trata da variação com esse arcabouço teórico, como é que a gente inclui a fala, né, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de análise. E tendo em vista que a gente tem esse objetivo de flagrar a emergência e a constituição ou regularização da gramática. Então, esse é um desafio e é o nosso rumo também, né? Porque a gente procura a resposta para esse desafio. Um outro rumo que eu vejo é manter o diálogo com outras vertentes do funcionalismo, né? Como, por exemplo, a linguística sistêmico-funcional. A gente já fez parcerias com pesquisadores dessa linha, né, funcionalista, dessa vertente funcionalista, e teve bons resultados. Então, a gente pretende manter esse diálogo, estamos abertos ao diálogo com outras vertentes do funcionalismo. Um rumo bastante claro é a expansão da linguística funcional e do próprio grupo Discurso e Gramática.
Isso pode ser visto pelo grande número de dissertações e teses já defendidas, né? A influência na formação de outros grupos funcionalistas, da mesma ou de outra vertente. Eu tenho sentido muito isso em alguns professores que estão começando, né, sua vida de pesquisador, me procuram para pedir conselhos, opiniões e informação a respeito de formação de grupo. Então, eu acho que a gente tem um papel também, como somos um grupo bastante já consolidado, né, bastante antigo, digamos assim, né? O DG-UFRN está cadastrado no grupo de pesquisas na base de pesquisa do CNPq desde 93, então a gente tem uma certa história, né? Então a gente está nessa posição de poder, né, aconselhar ou acompanhar a formação de outros grupos funcionalistas. E precisamos também aprofundar o estudo, né, das motivações interacionais e cognitivas na emergência, variação e mudança dos fenômenos linguísticos. Sempre falamos motivações interacionais, motivações cognitivas, mas isso não foi nunca muito aprofundado. Então, eu acho que agora é hora da gente olhar isso mais de perto, com mais cuidado, com mais verticalidade. E, como todos apontaram aqui, eu também já apontei, precisamos, para isso, aprimorar essas metodologias quali-quantitativas. Um rumo também, um objetivo, eu diria, né, a médio prazo, talvez, seria a publicação de um livro que apresente os pressupostos básicos da linguística funcional centrada no uso e as pesquisas que já foram produzidas, pesquisas de fenômenos usando esse arcabouço teórico, esse enquadre teórico, que já é a conjugação da linguística funcional clássica à gramática de construções. E, por fim, a gente caminha, né, o grupo como um todo, não só o DG-UFRN, mas o grupo como um todo, no sentido de fortalecer parcerias com pesquisadores estrangeiros de ponta, rumo a essa tão falada internacionalização. Então, desde 2007, pesquisadores estrangeiros têm participado dos seminários anuais do Grupo Discurso e Gramática. Então, eu vou citar alguns aqui, posso ter esquecido outros, mas começando com Elizabeth Trogott, Bernard Hein, Christian Lerman, Joan Bybee, John Hopper, Graham Trousdale, Adele Goldberg, Miriam Fried, Martin Hilbert, né, que foi o último convidado estrangeiro que a gente teve. Então, vocês vejam que a gente tem aí muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente, né? E por isso a gente conta não só com os pesquisadores, mas com quem está começando, com o trabalho dos bolsistas de iniciação científica, dos mestrandos e dos doutorandos. Obrigada, Maria Ângela. Obrigada, Angélica. E essa mesma questão, acerca dos rumos da pesquisa, é feita agora a professora Maria Maura. Pode falar. Bem, eu vejo muitos rumos, eu estou muito otimista com relação aos trabalhos nessa linha que congrega, né, o funcionalismo e uma visão construcional de gramática. Por que esse otimismo, né? Por causa da grande quantidade de pesquisas no Brasil todo e no mundo também. Então, nesse ponto, né, podemos manter o otimismo, né? A linguística funcional centrada no uso, os modelos baseados no uso, de modo geral, estão com muitos frutos, tá, no Brasil, no mundo todo. Eu vou apontar alguns rumos, né, que eu vejo ali na UFRJ. Acho que a questão da compreensão dos fenômenos de criação de construções, seus usos e mudanças constitucionais, isso vai seguir, né, acho que o caminho já está muito bem delimitado, delineado, né? Eu acho que essas pesquisas vão seguir. Vejo também um outro rumo, que é a compreensão da aquisição de L2, como as pesquisas coordenadas pelo professor Roberto sobre a aquisição de Libras como língua materna. Inclusive, uma das pessoas que está fazendo a tradução agora, a interpretação de Libras, o Juan,
orientando do Roberto. Também vejo maior compreensão da aquisição de L2, que aprender uma língua, né, uma nova língua, é aprender um novo constructicon. Então, o falante já tem um constructicon da sua própria língua e tem que aprender um novo, né, um conjunto de construções em rede. Então, o que acontece em termos linguísticos e cognitivos quando se aprende, né, esse novo constructicon? Então, a gente vê pesquisas acontecendo lá na UFRJ e eu acho que esse é um caminho que eu percebo que vai dar, assim, muitas árvores frutíferas. E, compreendendo melhor a aquisição de segunda língua, é possível também fazer propostas para ensino de L2. Tá? Também, um outro rumo que eu vejo é a questão do ensino de língua materna, a questão do ensino do bidialetalismo e também da língua escrita. Eu acho que a visão constitucional é uma visão importante para ser passada nessa abordagem também para os professores de língua portuguesa, porque quando um aluno tem contato com o dialeto padrão, né, ele vai ter contato com construções comuns ao seu dialeto, construções diferentes. Então, como lidar, né, com o ensino dessas construções que são típicas de um determinado dialeto ou são típicas da escrita? Acho que tem muita coisa aí para se fazer. Vejo também, aí não é do grupo Discurso e Gramática, mas eu vejo lá no programa de Linguística a possibilidade, né, da aplicação da abordagem teórica, dessa abordagem teórica, a estudos de línguas indígenas brasileiras. Então, eu conheço um trabalho, né, da Bruna Cesário, que é orientanda da Cristina Stenzel e do Diogo Pinheiro, em que está havendo estudo de construções com verbos seriais numa língua indígena, a língua huaycana, que está em perigo de extinção. Então, eu acho que também, né, há a possibilidade de abrir um caminho aí. Eu não sei muito bem se há muitos trabalhos ou não, eu conheço esse trabalho, mas um caminho muito importante. Eu gostaria de dizer que alguns desses rumos, né, que acontecem ali, né, que podem ser mostrados ali no grupo Discurso e Gramática, são fortalecidos também através de parcerias do grupo com pesquisadores do exterior. No momento, estamos com 2 grupos de projetos ligados a centros internacionais. Os estudos de variação e mudança desenvolvidos no grupo estão ligados ao Centro de Pesquisa da Universidade de Edimburgo, através do diálogo com Graham Trousdale, e as pesquisas de adjetivos adverbiais e adjuntos adverbiais com preposição estão ligadas à Universidade de Graz, na Áustria, com o diálogo com Martin Hummel. Tá? São projetos desenvolvidos pela professora Deise Moraes e Priscila Marques. Mas, para que esses rumos, né, que apontamos realmente sigam em frente, tenham muitos resultados, há necessidade de verba, né, para pesquisa. Então, como a Angélica falou, precisamos, né, de bolsas para os alunos, para os professores, né, os professores mais novos estão lutando por bolsas, né, de pesquisa, e isso é importante, porque entusiasmo temos, e nossos alunos de letras, né, a maioria dos pesquisadores vem da Faculdade de Letras, nossos alunos têm muito entusiasmo. Isso é algo que marca bastante a universidade pública brasileira. A gente vê os olhinhos brilhando, né, a vontade de estudar, de pesquisar, mas é necessário que haja pesquisa para esses e outros projetos. Obrigada, Maura. E agora a mesma pergunta, para a gente poder finalizar essa rodada, feita ao professor Ivo do Rosário, para falar do contexto da UF. Bem, então, quais são os rumos, né, da LFCU? Eu diria que nós temos aí muito trabalho pela frente, que bom, né, que seja assim.
é bom a gente fazer uma reflexão de que a linguística é uma ciência jovem, digamos assim, né? Tem lá seus 100 anos. E a linguística funcional centrada no uso, como nós a compreendemos, tem aí menos de 10 anos, né? Então, ainda é uma vertente muito recente, e isso, claro, que nos apresenta muitos desafios. Esse rótulo LFCU, aliás, é bom frisar, Linguística Funcional Centrada no Uso, é um rótulo cunhado pelo Grupo Discurso e Gramática, a partir da expressão em inglês Usage-Based Linguistics, que é muito comum na literatura, né? Então, temos uma corrente muito jovem, com menos de 10 anos, então, naturalmente, precisamos de muitos refinamentos teóricos. Eu acho que essa é a principal questão. Então, nessa busca pelos refinamentos, visitar o legado do funcionalismo clássico, porque muitas vezes alguém pode ficar muito encantado com a abordagem constitucional e a gente acabar não usando tanto aqueles pressupostos clássicos. Então, é importante a gente ir calibrando as coisas, né, ao longo do tempo, e tudo precisa ser revisto a partir dos resultados das novas descobertas científicas. É muito importante também destacar que nós, no Brasil, fazemos muita pesquisa empírica, e esse conjunto de pesquisa empírica também ajuda no refinamento teórico, inclusive dos grandes nomes do funcionalismo, né, da gramática de construções, que quando nos visitam, tomam conhecimento do que a gente faz, e isso acaba retroalimentando também a própria teorização. Já foi falado aqui ao longo dessa mesa de pontos que eu diria aparentemente controversos, como a iconicidade e a arbitrariedade. Isso precisa ser discutido, precisa ser pensado. A gente não chega a ver como um problema no sentido negativo da palavra, mas como um desafio, de fato, né? Precisamos trilhar esse rumo. Compatibilizar a perspectiva da constitucionalização com pesquisas sincrônicas. Nós temos a teoria funcionalista, né, linguística funcional, ela sempre foi muito ligada à mudança, né, ao longo do tempo, à diacronia, mas nós temos também muitos trabalhos sincrônicos. Então, como aproveitar todo esse corpo teórico para dar conta de fenômenos sincrônicos? Então, isso também é uma questão que se apresenta. Outros rumos, que já foram citados aqui também pelas minhas colegas, Maura e Angélica, são as articulações com outros pesquisadores. Eu destaco aqui o grupo GPEX, coordenado pelo professor Eduardo Kennedy, na UF, um grupo de psicolinguística, e a gente vê que isso é uma tendência, as pesquisas construcionistas muito associadas à questão da psicolinguística, né, com aí muitas descobertas interessantes, evidências, né, empíricas daquilo que a gente vem falando em termos teóricos. Isso já rendeu uma tese de doutorado da nossa colega professora Ana Cláudia, lá da UF, também com a linguística sistêmico-funcional de Halliday, conforme já citei aqui um pouco antes. Ainda no campo dos rumos, fortalecer as nossas parcerias nacionais e internacionais. O nosso DIG faz sempre um encontro anual, e infelizmente esse ano não foi possível, naturalmente por conta da pandemia, mas em todos os nossos encontros nacionais, nós temos convidados, né, brasileiros, de outras vertentes funcionalistas, que trabalham com a gente. Nós acreditamos que esse diálogo é muito proveitoso, vários colegas de várias regiões do país, e também a professora Angélica citou essas parcerias internacionais. A gente já aproveita a audiência para falar que em 2021 nós teremos Dissel e Van de Velde, um seminário do DIG que acontecerá na UF. Então, temos feito aí um grande esforço para trazer esses pesquisadores do exterior. O grupo CCO, que eu coordeno, que é irmão do DIG, o filho, pretende trazer Mathiesen também no ano que vem para a UF, tomara que dê tudo certo. Outro rumo dos nossos trabalhos diz respeito a levar as nossas discussões para o aluno da graduação. A gente percebe que muitos alunos fazem o curso de letras, concluem, mas não têm muito conhecimento da linguística funcional e, consequentemente, acabam não trilhando muito esse caminho. Então, nós vamos propor agora um curso de introdução à LFCU na modalidade EAD. Nós tivemos mais de 500 inscritos, isso revela o interesse das pessoas pela discussão que a gente quer apresentar. Outros rumos é a questão das contribuições ao ensino de línguas, né? O Brasil tem aí um problema gravíssimo em torno da educação básica, e nós acreditamos que nós podemos ajudar nessa área, mas eu confesso que é uma área que a gente ainda não adentrou com muita força. O grupo de Natal é mais ligado à questão do ensino.
Lá no FRJ tem essa questão das Libras, né, de Libras, que também é muito interessante, línguas indígenas, mas a gente também deve fazer um esforço para a gente levar essas contribuições para o ensino de língua materna. Nós temos alguma produção nesse sentido, mas a gente pode potencializar. E eu gostaria de terminar essa questão dos rumos com a questão financeira, né? Não se faz pesquisa sem recurso financeiro. Então, nós precisamos lutar para que a nossa área de letras, linguística, literatura e associadas, que nós sejamos respeitados politicamente, socialmente, e que nós tenhamos os devidos recursos, bolsas, para que a nossa produção científica possa prosseguir. Sem recurso financeiro não tem como, fica muito difícil. Então é isso, Maria Ângela, obrigado. Obrigada, Ivo. Obrigada, na verdade, a todos os colegas da mesa. E antes da gente fechar essa rodada, eu queria dizer duas coisas aqui. Primeiro, o nome Linguística Funcional Centrada no Uso, adotado por nós sob inspiração do professor Mário Martelotto, quando ele dizia que a linguística funcional que praticávamos não era baseada no uso, que seria mais perto da tradução do inglês, mas ele focava a centração no uso, no sentido de que é a interação que forjaria, não é, os contextos convencionais e sistematizados que seriam a própria gramática. Então, nós usamos esse nome muito por inspiração de Mário. E queria aproveitar também, o Ivo já antecipou alguma coisa, mas para divulgar a todos que estão nos assistindo dois eventos internacionais que teremos em 2021, programados para 2020, mas por conta da pandemia ficaram para 2021. Um deve ser, no primeiro semestre ainda, com a presença da professora Suzanne Flesch, da Suíça, que deverá estar na UFRJ e na UF para minicurso e conferência. Então, em tempo hábil, no período correto, nós esperamos poder realizar esse evento em 2021. E aí, mais no final do ano, em novembro, mais especificamente em novembro de 2021, nós teremos o 25º seminário e o 12º seminário internacional do Grupo de Estudos de Discurso e Gramática, como o professor Ivo já falou, em torno das presenças já confirmadas de Frick van der Velde, da Bélgica, e Roger Dissel, da Alemanha, e para o qual também todos estão convidados, e na época propícia, nós esperamos poder convidar todos vocês. Queria também, antes de continuar aqui, agradecer, a Maura já falou, nós temos 2 intérpretes de Libras nos auxiliando nessa tarefa, agradecer também ao professor Jair Barbosa pela articulação desse trabalho, que é a Sofia Anjos, da Universidade Federal de Goiás, e o Juan Diniz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles ficaram conosco ainda, mas desde já agradeço muito a possibilidade de, através de Libras, nós podemos assim, atingir um público maior, não é, dos colegas que estão nos assistindo. Bem, nós temos aqui as perguntas, e as pessoas que estão fazendo, elas não estão dirigindo especificamente a uma pessoa. Então, eu vou aqui sugerir que algum colega responda, vou pedir também que essa resposta, além de ser falada tranquilamente, ela seja objetiva e rápida para a gente poder atender o maior número de pessoas. Eu gostaria, por exemplo, que a Angélica, se possível, respondesse a seguinte questão, Angélica, que é uma questão até mais ampla, não sei. O Jorge Lisboa pergunta: a LFCU deve ser vista como teoria ou abordagem? Se falta a LFCU uma heurística própria, apoiada na linguística cognitiva, a LFCU não deveria ser tratada como abordagem cognitivo-funcional? LFCU não é um termo vago? É meio provocadora essa pergunta, mas vamos enfrentá-la, Angélica. Pode responder. É bastante. Eu posso responder, mas gostaria também que os meus colegas se manifestassem. Bom, nós temos no interior do grupo, principalmente nos nossos seminários anuais, quando as 3 sedes se juntam, temos discutido, eu me lembro bem que no último encontro, o Ivo levantou essa questão, né, da diferença entre abordagens e teorias. Né? A gente tem pensado sobre isso. Eu vou te dizer, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, não tenho uma resposta. A gente se considera uma vertente do funcionalismo, então, nesse sentido, a teoria seria o funcionalismo linguístico. Né? Então, nós seríamos um ramo, um bloco dentro dessa
corrente teórica maior, que é o funcionalismo, especialmente o funcionalismo norte-americano, porque você sabe, o próprio funcionalismo, que surge lá na escola de Praga, e vem esse tempo todo permeando os estudos linguísticos, ele é multifacetado. Então, eu não posso dizer que a LFCU, que você achou um rótulo vago, né? Mas linguística funcional centrada no uso, né? Não posso dizer que ela seja uma teoria por si só, porque ela advém da linguística funcional norte-americana, e a linguística funcional norte-americana, por sua vez, é um braço da linguística funcional em sentido mais amplo. E quanto ao rótulo cognitivo-funcional, por sugestão do Tomasello, né, nós começamos, algum tempo atrás, usávamos esse rótulo, de fato, e depois sentimos necessidade de nos colocar como funcionalistas, que é o que somos, de fato. Nós incorporamos outras abordagens, incorporamos outros conceitos, outras categorias, outros princípios, mas nós nos reconhecemos, eu, pelo menos, quando me olho no espelho, vejo uma linguista funcional. Bom, se os colegas quiserem se manifestar... Eu queria dizer, Angélica, que me lembro na UF também, nós acabamos abolindo um pouco essa questão do cognitivo, funcional, porque, de fato, não somos cognitivistas. Então, isso acabava acarretando outros problemas também. Então, um pouco de marcar uma identidade, né? Vejo assim. Ivo, você quer falar alguma coisa? Maura? Não sei. Ivo está assinando ali. Fala, Maura. O Miguel está perguntando se vai abrir para todos. Pode ser. Até. Então, põe um sim aí, que está perguntando para você. No chat. Tá. Eu acho que fica melhor, né? Tá, fala aí. Com isso eu me distraí um pouco. Ivo, então, você quer falar? Sim, Maria Ângela. Como a Angélica já citou, isso foi tratado de uma maneira até um pouco breve no último seminário DG, a gente precisa ainda discutir melhor. E a questão é que na filosofia da ciência nós temos uma hierarquia do conhecimento, de como isso se organiza, então nós temos teorias, abordagens, vertentes, e muitas vezes esses conceitos são tomados uns pelos outros, e isso não só na linguística, mas em várias outras ciências. Então, a minha compreensão é apenas para endossar o que a Angélica diz. Eu entendo que nós temos como teoria a linguística gerativa, a linguística funcional, a linguística cognitiva. Essas seriam as teorias, com suas heurísticas próprias, numa hierarquia maior. E logo abaixo nós teríamos as abordagens, e eu gosto de chamar a LFCU como uma vertente do funcionalismo, né? Assim como a gente sempre disse que a linguística funcional norte-americana era uma vertente do funcionalismo. E o que é a LFCU? Nada mais é do que um desenvolvimento histórico da linguística funcional norte-americana, enriquecida com algumas contribuições e descobertas que são feitas ao longo do tempo. E como a ciência não é imóvel, então é importante que a gente incorpore aquilo que a gente acha que é importante, né? Que vai realmente dar um pouco mais de robustez àquilo que nós fazemos. E só para encerrar essa resposta, quando foi inserido a palavra funcional dentro do rótulo linguística centrada no uso, nós estávamos cientes de que havia ali uma certa redundância. Isso foi também discutido, porque se é funcional, é centrado no uso. Mas, primeiro, que estamos cientes disso, e segundo, que isso foi proposital, justamente para resguardar essa nossa tradição, esse rótulo tão importante que é funcional, funcionalista, que é o que nos define. Então, por isso, esse rótulo linguística funcional centrado no uso. Obrigado. Bem, colegas, nós temos aqui cerca de 10 perguntas. Para complementar isso que Ivo falou, eu me lembro que, na época que surgiu a denominação linguística funcional centrada no uso, o raciocínio que a gente usou foi o seguinte: há vários modelos baseados no uso, e eles não são necessariamente funcionalistas. Então, funcional para dizer que a gente, ao mesmo tempo, era um modelo baseado no uso, mas era um modelo baseado no uso sobre a vertente funcionalista. Obrigada, Angélica. Eu agora, bem, as perguntas estão chegando, eu vou tentar ver se a gente responde o maior número de questões, e para isso a gente precisa, não é, ser bastante mais objetivo um pouco. Maura,
A professora Cristina Carvalho, nossa colega, diz assim: em uma abordagem construcional, como podemos, na análise quantitativa dos dados, equacionar o tratamento dado às propriedades relacionadas aos eixos formal e funcional de uma construção. Isso é uma pergunta? Eu não peguei olha só, em uma abordagem construcional, como podemos, na análise quantitativa dos dados, equacionar o tratamento dado às propriedades relacionadas aos eixos formal e funcional de uma construção? Bem, há diferentes métodos, né? Eu, por exemplo, trabalho com um grupo de fatores. Eu sou filha do funcionalismo e da sociolinguística, então já estou acostumada a trabalhar com um grupo de fatores. Então, a gente elenca fatores mais ligados à forma e fatores ligados à função, à semântica e pragmática. E há possibilidade de cruzar também esses fatores. O que os pesquisadores, né, os teóricos, vêm mostrando é essa necessidade, nessa visão construcional, de sempre dosar, né, a análise formal, a análise do lado formal e a análise do lado da função da construção. Porque, muitas das vezes, as análises mais tradicionais escolhiam uma das faces da construção. Então, a gente vem se preocupando com isso. Agora, como eu falei, pode-se usar através de grupos de fatores, usando o programa R, ou mesmo o Excel, né? Dá para fazer no Excel. Também é possível fazer uma análise mais qualitativa, mas sempre observando as duas faces. Uma outra forma também, se está trabalhando com uma construção que tem um slot, né, verificar que tipos de elementos podem aparecer nesse slot, contando a frequência de ocorrência, a frequência de tipos, né, sempre com base no que realmente acontece, né, e não com base numa gramática vista como um sistema de regras. Não é essa abordagem que usamos, né? Porque, às vezes, se diz, não, isso pode acontecer, mas quando vai aos dados, isso não acontece. Se a gente pensar, por exemplo, em brigar feio, parece o adjetivo brigar, né? Brigar feio. Agora, brigar feiamente, ela brigou feio com a filha, ela brigou feiamente. Teoricamente, poderia se dizer, não, pode se substituir, né, feio e feiamente, mas não aparece. Se aparecer, aparece pouco feiamente. Tá? Então, essa é uma forma, ver, né, contar. E há vários métodos, né? Pode também comparar duas construções. Que elementos que podem aparecer no slot, por exemplo, aí, né? No slot adjetivo, combinando com que tipos de verbos, né? Contar a frequência de tipos dos verbos. Então, pode dizer que um determinado verbo apareça mais com o adjetivo alto, outro tipo de verbo apareça mais com o advérbio, né, altamente. Então, tudo isso daí é possível. Né? É difícil responder rapidamente, né, sobre metodologia, que são muitas. Certo. Há duas perguntas aqui envolvendo o ensino. Aí eu vou passar para o Ivo e vou tentar ajudar. Uma da Elisandra Filetti e outra do Camilo Rosa. Tá? Eles perguntam sobre as pesquisas do DG, como tem discutido a influência dos princípios funcionalistas no ensino de língua. E também como poderíamos nos mobilizar para que essa concepção de gramática dependente do uso chegue ao material didático que é produzido no Brasil. Há esperança de que isso venha a acontecer, Ivo? Não sei. Bem, ao longo da minha fala, eu cheguei a tocar nesse ponto, né? No meu ponto de vista, eu reconheço que a gente precisa ainda se embrenhar um pouco mais nessa área do ensino. Eu acho importante, de fato, as categorias do funcionalismo, as pesquisas que nós desenvolvemos, elas são muito, muito úteis ao ensino,
Mas eu posso destacar algumas experiências, por exemplo, as próprias pesquisas desenvolvidas pelo meu grupo, pelos meus orientandos, que tratam da conexão de orações, dos conectivos. Isso tem se transformado em algumas práticas pedagógicas, justamente tentando aí dar uma visão um pouco mais abrangente da gramática, da integração das orações, do inventário dos conectivos. Temos também, volta e meia, algumas publicações, e agora o DIG-UF também está inserido aí num projeto com a Prefeitura de Niterói. Nós submetemos um projeto e nós ganhamos esse edital, em que nós vamos fazer um trabalho com os docentes de língua portuguesa da Prefeitura de Niterói, que é a cidade onde está localizada a UF, né, o campus do Gragoatá, o nosso Instituto de Letras. Então, nós temos aí alguns projetos bastante promissores, né? Eu me lembro também do próprio, um dos livros mais importantes do grupo, a gente chama até carinhosamente de Pretinho Básico, né? Linguística Funcional, Teoria e Prática, depois foi reeditado. Esse livro traz ali capítulos sobre ensino de língua também, e a própria abordagem da BNCC, dos parâmetros curriculares nacionais, em vários momentos há referências ali a uma perspectiva funcional da linguagem, né? Então, tentando responder as perguntas, eu acho que nós já temos algumas contribuições, sim, mas a gente pode contribuir mais, né? E isso precisa, de fato, estar em nossa agenda de trabalho. Obrigada, Ivo. Angélica, temos aqui uma pergunta que você poderia responder, que é a seguinte. Ao revisitar fenômenos, poderia citar um exemplo de um fenômeno investigado pelo funcionalismo clássico, que nesse funcionalismo do século XXI ganha um outro refinamento na aplicabilidade? Eu acho que sim. Por exemplo, eu trabalhei já falei aqui, sempre trabalhei com construções de estrutura argumental, que não recebia esse nome, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, com transitividade, desde a minha tese de doutorado, que eu venho trabalhando com transitividade. Trabalhava com transitividade naquela formulação de Hopper e Thompson, transitividade como complexo de 10 parâmetros, né? E agora, com a adoção desse viés constitucionalista, o que eu vejo? Que aqueles parâmetros elaborados por Hopper e Thompson se encaixam ou correspondem perfeitamente à definição de uma construção transitiva. Então, são totalmente compatíveis. É possível você trabalhar, e aí você refina porque você não para no nível dos parâmetros, você vai além dos parâmetros, mostrando que esses parâmetros têm uma contraparte cognitiva, por exemplo, que não era a preocupação de Hopper e Thompson. Eles trabalhavam mais com função discursiva da transitividade, né? Mostrando que orações de alta transitividade ocorrem na figura, tendem a ocorrer na figura da narrativa e não no fundo, etc. Mas quando a gente combina o conceito clássico de transitividade, Hopper e Thompson, com o conceito de construção transitiva, você tem um ganho grande, porque agora você passa a focalizar também aspectos cognitivos envolvidos na construção. Muito bem, Angélica. Maura, tem aqui uma questão que eu gostaria que você respondesse, que é a segunda, é do Carlos Eduardo Deoclésio. Quando possível, a LFCU mantém vínculo com pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista e emprega ferramenta de estatística, como se fazia no funcionalismo clássico? A LFCU está usando uma metodologia parecida como já usava? Não é geral. Nem todos os pesquisadores da LFCU utilizam as ferramentas da sociolinguística variacionista, nem todos. Mas é possível, já venho trabalhando dessa forma há algum tempo, a professora Márcia Machado trabalha, o Roberto também fez a tese dele de doutorado sobre a ordem X verbo sujeito no inglês como segunda língua, né? Que é uma ordem que, do tipo, it appeared a man, apareceu um homem. Isso não é possível, né, no inglês. É uma construção da interlíngua.
O aprendiz junta, né, faz uma mescla de construções, do português com o inglês, com função de focalizador. Então, o Roberto já trabalhou também com a metodologia variacionista. Priscila Mouta Marques também. Então, há pesquisadores que optam por usar e outros não. Mas o que eu tenho visto, assim, de um modo geral, né, vou pensar não só no Brasil, né, mas pensando também em outros pesquisadores, como, por exemplo, o próprio Perrec, que teve aqui, né? As pessoas estão usando bastante lá fora ferramentas que eram usadas, né, e são usadas ainda na linguística de corpos e na sociolinguística variacionista, para compreender melhor, principalmente, né, quando se quer comparar construções. Até mesmo uma construção como, por exemplo, falei lá do monte D, né? Um monte de X, uma enxurrada de X. Que elementos que aparecem no X de um monte D? Um monte de X, a construção é mais produtiva, tem mais elementos que podem aparecer ali do que uma enxurrada de X, pesquisa orientada pela Karen, né? Então, vejo que é possível, mas não obrigatório, né? Obrigada, Maura. Ivo, uma questão aqui que você talvez possa responder. É do Valbérico Costa. A gramática de construções é uma perspectiva que está dentro da LFCU ou é um estudo externo? Como podemos entender melhor essa perspectiva de gramática de construções quanto à metodologia e teoria? Bem, a gramática de construções é uma área de estudos própria, né? E, na verdade, é um termo muito abrangente, porque existem diversas gramáticas de construções, né? Existem aquelas que trabalham com dados, que a gente chama de GCBU, que é a gramática de construções baseada no uso. Existem aquelas que já não trabalham com dados. Existem aquelas com forte aporte cognitivista, outras nem tanto, né? Então, desde as pesquisas seminais de Fillmore até hoje, nós temos diversos desenvolvimentos. Existe o trabalho tipológico de Croft, por exemplo, já Goldberg, no livro de 95, Estrutura Argumental, depois ela foi trilhando outros caminhos mais ligados à psicolinguística. Então, a gramática de construções, assim, de uma maneira muito breve, é um rótulo que abriga muitos modelos distintos. Agora, nós podemos dizer que, de certa forma, a gramática de construções, essa que é baseada no uso, está dentro do que a gente faz, no sentido de que nós, funcionalistas, nos aproveitamos de pressupostos construcionistas. Então, a gente olha para a gramática de construções e se aproveita de vários pressupostos, de vários pontos dessa abordagem que nos ajudam na compreensão dos fenômenos do português. Nós preferimos até falar, né, pelo menos no DGUF nós temos tratado assim, de que nós trabalhamos com uma abordagem construcional da gramática, para ficar bem claro, né? Então, nós vemos a gramática como um conjunto de construções. E aí nós vamos buscar na gramática de construções aquilo que é útil aos nossos trabalhos. E, como eu disse, a gente está sempre discutindo, isso tudo é muito novo ainda, né? A gente precisa refinar muita coisa, de modo que alguns chegam a falar que a nossa pergunta é buscar as construções da língua. Talvez a nossa pergunta seja descrever o uso, né? E para descrever o uso, funcionalistas que somos, nós utilizamos da gramática de construções, por entendermos que ela é compatível e que oferece um instrumental teórico útil e plausível para aquilo que a gente faz. Tá certo? Bem, colegas, olha, eu vou agora passar o que seriam, agradeço todas as perguntas que estão sendo enviadas, mas nós vamos ter agora um tempo para uma última pergunta, uma última resposta para todos nós, tá bom? Então, vou fazer a pergunta aqui, Angélica, tá? Que é é Gelopa, eu tenho a impressão que deve ser um grupo de pesquisa com esse nome Gelopa, assim, né? O termo uso não está sendo usado no sentido de frequência, no sentido de Bible? Bom, a própria Bybel faz duas distinções, né? Ela fala em frequência
de type e frequência token, né? Que seria a frequência de um tipo e a frequência de uma ocorrência. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com construção, a gente usa essas duas medidas de frequência. Se eu estou trabalhando com a construção transitiva, por exemplo, quando eu falo em type, eu vou olhar que tipos de verbo ocorrem com um SN, que é seu objeto direto. Aí eu pego o verbo comprar, o verbo roubar, o verbo comer, etc. Então, eu tenho os tipos. E tenho a frequência de type, que é ver quantas vezes no corpus que eu estou examinando, nos corpora, cada um desses verbos ocorre. Então, eu acho que não se confunde uso com frequência, né? Até por esse próprio encaminhamento que eu dei aqui, que é postulado primeiro por Bybee em 2003, numa publicação de 2003, e Troughton em 2013, exatamente 10 anos depois, fazem a mesma distinção ainda de frequência de tipo e frequência de type. Então, eu acho que uma coisa é independente da outra, porque o uso é muito mais amplo. O uso leva em conta tanto o type quanto o token, né? Se a gente for se basear nessa distinção de Bybee e de Troughton. Obrigada, Angélica. Maura, uma questão aqui para você responder, da Joelma Silva, que é a seguinte: como uma pesquisa sobre alternância no uso dos modos verbais, sob a perspectiva da LFCU, seria coerente... Não, desculpa. Com uma pesquisa sobre alternância no uso dos modos verbais sob a perspectiva da LFCU, seria coerente buscar respostas desse uso na iconicidade, marcação ou na gramática de construções? Sobre modos verbais ou sobre modais? Sobre modos verbais. Não sei se... Se tivesse como ela dar um exemplo do que ela quer, né? Seria melhor, mas vamos ver. Eu vou aproveitar e ligar um pouquinho com o que os meus colegas falaram. Eu acho que no grupo Discurso e Gramática do Rio de Janeiro, né, eu estou representando o grupo, nós entendemos que a linguística funcional centrada no uso, ela né, como o Ivo também já mostrou, um desenvolvimento que aconteceu, né, do funcionalismo norte-americano. Até a Bybee, no livro de 2010, ela fala disso, só que ela usa Used Basis Linguistics, né, que essa área é o desenvolvimento natural, né, do funcionalismo norte-americano, com contribuições da gramática de construções. Então, a Bybee está fazendo esse tipo de linguística, Trogut, Trousdale, são todos, né, oriundos da... Peraí, já volto. Oriundos do funcionalismo. Não está saindo? Não, Maura, é só o seguinte, aqui estão me dizendo aqui, lembra que você perguntou sobre a dúvida da questão? Então, que é alguma coisa do tipo, é alternância indicativo no lugar do subjuntivo, coisas do tipo, a que horas você quer que eu chego? Tá? Tá bom. Tá, então eu volto. Então, Bybee, Trogut, Trousdale são oriundos do funcionalismo, né? Do chamado funcionalismo norte-americano, que não estava só restrito aos Estados Unidos, né? Havia pesquisadores de outros lugares também, como Heine, e hoje trabalham com a abordagem constitucional, com a visão constitucional. Então, eu acho que hoje nós nem conseguimos mais separar. A gente separa de um modo didático, né? Histórico. A hora que vai falar funcionalismo clássico. Hoje, as pessoas que trabalhavam com funcionalismo já adotaram essa visão de gramática. E no caso, né, desse exemplo, né, me ajude, Mariângela? Ih, não está saindo. Não importa. Agora, Joelma, isso. Que a Joelma passou, eu acho que tudo, os parâmetros clássicos, né, como marcação e iconicidade, eles continuam.
sendo trabalhados, porque quando você tem uma construção, você pode descrever a construção, mas você pode também dizer qual a motivação para o uso daquela construção, como é que ela foi criada, então, de onde ela veio, né? E no caso de coisas como eu quero que ela venha, ou quero que ela venha, da mesma forma, ao buscar os usos, talvez tenha que ver se há alguma diferença sutil aí, além de uma diferença dialetal que possa ter, né? Pode ser que tenha, mas pode ter alguma questão de pragmática, de se usar uma ou outra. Aí, só olhando os dados mesmo, né, pensando em fatores que poderiam acontecer, poderiam ser selecionados para ver quando é que se usa o indicativo ou o subjuntivo. Tá? Obrigada, Mauro. E agora eu vou passar o que eu estou considerando que é a nossa última pergunta ao professor Ivo do Rosário, tá? Que é da Thalita Cristina Souza Cruz. Ela pergunta qual o ganho com o estudo da fala. Ela diz que, na verdade, que o ganho com o estudo da fala é algo imensurável. Como ainda hoje podemos observar o ganho que essa abordagem pode ter no estudo linguístico? Aí eu estou pensando na linguística funcional centrada no uso, né? Qual é a importância, o ganho do estudo da fala nas nossas áreas de pesquisa? Então, a fala é importante, a linguagem falada é importante não só para nós funcionalistas, mas para a linguística de um modo geral. Se a gente parte do princípio de que a mudança, os fenômenos normalmente começam na fala e partem para a escrita, né? O que acontece, se eu entendi bem o objetivo da pergunta, na abordagem construcional nós temos os dois polos, da forma e do significado. E quando se fala em polo da forma, nós temos lá propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas. E a gente também tem como hábito de fazer uma espécie de uma formalização das construções. Se nós pensarmos que a sintaxe da fala é bem diferente da escrita, que ela possibilita uma mobilidade maior, uma versatilidade, então aí, de fato, nós temos problemas, dificuldades na hora de formalizar os fenômenos que a gente tem pesquisado. Então, eu citei isso na minha fala, eu acho que é importante, sim, nós que fazemos esse tipo de pesquisa baseada no uso, nós sempre pesquisamos muito a linguagem falada, que ela continue estando em nosso raio, né, de preocupações, agora na abordagem construcional. Então, é fundamental pesquisar a fala, sem dúvida, né? Mas é mais um desafio, com certeza, justamente por conta da feição morfossintática da fala. Obrigada, Ivo. Eu queria aproveitar também e agradecer o professor Monclar Lopes, do nosso grupo, que me auxiliou na seleção e na passagem das perguntas das pessoas que nos assistem. Eu queria encerrar essa sessão, agradecer, em primeiro lugar, aos meus colegas que aceitaram essa tarefa, agradecer ao convite da Abralim, que foi assim muito honroso para todos nós, e principalmente agradecer aos intérpretes de Libras e a todos os que estão nos assistindo e os que ainda vão nos assistir, porque a filmagem vai ficar disponibilizada. Muito obrigada e boa tarde a todos.